O que que eu aprendi ao longo da minha jornada? Que normalmente as pessoas que estão sem tempo, no final das contas, elas estão ocupadas. Então anota isso daí. Eu vou mostrar para você aqui hoje que existem 2 tipos de tarefas que a gente faz ao longo da nossa vida. Existem as tarefas de produção e existem as tarefas de ocupação. Eu aprendi isso lendo um livro, que é esse daqui, ó. Produtividade, vou deixar um tempinho para vocês anotarem aí, ó. Produtividade para quem quer tempo. Esse livro aqui explica com muita maestria quais são as tarefas, o que que são, né? Tarefas de produção e o que que são tarefas de ocupação. Então, é uma parada muito massa. Quem quiser uma boa recomendação de leitura para ver esse livro aqui, Produtividade para quem quer tempo, é uma ótima indicação. E princípios que eu tirei e coloquei aqui neste conteúdo, eu retirei deste livro quando eu aprendi e li esse livro, tá? Eu vou fazer junto com vocês aqui, vocês vão listar tarefas de ocupação e vão listar tarefas de produção. Baseado nisso daqui, a gente vai colocar uma prática bem legal para vocês fazerem e de fato vocês entenderem se vocês estão com tempo, estão sem tempo ou se estão colocando tempo nas coisas erradas, tá? Então eu vou explicar isso aqui para vocês e gostaria que vocês fizessem junto isso comigo, tá? Bom, tarefas de ocupação. As tarefas de ocupação, elas são classificadas aqui de 2 maneiras. Elas são classificadas entre tarefas obrigatórias e entre tarefas dispensáveis. Ezequiel, o que que é? Lembra que eu falei no começo com vocês que vocês são pessoas ocupadas? Então coloca aí. O que que são tarefas de ocupação obrigatórias? Então, por exemplo, pagamento de conta. É uma tarefa que eu tenho que fazer ela de qualquer jeito, independente de qualquer coisa. É uma tarefa que eu tenho que fazer ela independente de qualquer coisa. Logo, ela é uma tarefa que ela ocupa meu tempo e eu sou obrigado a fazer ela. Se eu estou passando mal, se eu preciso fazer alguma coisa, eu estou indo ali, preciso fazer uma consulta médica. É uma tarefa de ocupação obrigatória. Veja bem, muitas coisas que a gente tem na nossa vida, a gente é obrigado a fazer, a gente ocupa o nosso tempo e a gente obrigatoriamente faz. Por exemplo, a pessoa que às vezes tem que fazer alguma tarefa doméstica, é uma tarefa de ocupação obrigatória. A pessoa que ela tem um deslocamento do trabalho dela, é uma tarefa de ocupação obrigatória. Então tem tarefas, e eu sugiro que vocês listem isso, tá? Que são tarefas de obrigação. Você tem que literalmente ir ali e tem que fazer, tá? Agora, aqui que mora o perigo. Grande parte das pessoas ocupam o tempo delas com tarefas de ocupação dispensáveis. Esse negócio aqui, quando eu escutei isso aqui pela primeira vez, isso aqui mudou a minha chave de um jeito que eu gostaria muito que mudasse na cabeça de vocês agora. Cada pessoa tem seu tempo. Eu não sei o impacto disso aqui agora, mas presta atenção e veja se não faz sentido para você, assim como fez, como eu vi isso pela primeira vez. Tarefas de ocupação dispensáveis. Quanto tempo diariamente você gasta com televisão, com novela? Quanto tempo você perde nas discussões que você tem dentro do seu grupo de WhatsApp? Tempo você perde com jogo de futebol? Como você está ocupando o seu tempo hoje com tarefas dispensáveis? Vou dar um exemplo meu. Eu não acompanhava só o futebol. Se eu acompanhasse só o jogo de futebol, tava bom. Só que para quem gosta de futebol, você acompanha os programas de televisão que falam sobre futebol, você acompanha os sites de notícia que falam sobre futebol e você assiste o jogo de futebol. Fora que se no seu convite tiver pessoas que também gostam de futebol, você ainda conversa sobre futebol. Então, no meu caso, lá atrás, quando era dia de um jogo, por exemplo, era o dia inteiro.
Era o dia inteiro, era o dia esperando pelo programa de futebol, depois acessando o site de notícias e vendo tudo sobre o jogo de futebol, qual que vai ser a escalação, quem que vai jogar, quem que não vai jogar, quem que do outro time é bom, quem do outro time não é bom. E à noite ainda tinha o jogo ainda. Se eu botar na ponta do lápis, talvez só o jogo é mais ou menos 2 horas, né? Junto às outras coisas, 3, 4 horas por dia ia num jogo de futebol. Mas o que eu falava? Não, não tem tempo não. A correria tá demais. Tô correndo, correndo, correndo pra tudo, não tem tempo pra nada. Tá complicada a correria que eu tô nela. Faz sentido isso que eu tô dizendo pra vocês? Faz sentido. Beleza. Muito bom, Rosenilde, olha. Olha só, Rosenilde, tá vendo? Olha. Olha isso, gente. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu entendi essas tarefas, eliminou, né? Você eliminou as tarefas de ocupação dispensável, né? Você avançou no curso e fez 8.000 numa oportunidade só. Tá vendo? Tá vendo? Agora, além, além disso, o ideal é você listar essas atividades. Então, pensa, você tem capacidade de colocar aí quais são suas tarefas hoje de ocupação que são obrigatórias. Lista elas, anota aí, pô, tarefa de ocupação obrigatória. E as dispensáveis? E aqui que mora o perigo, ó. Aqui que mora o ladrão do tempo. Aqui que mora o negócio que rebenta qualquer pessoa, tá? Beleza. E aí, o que acontece? Quando eu vou para as tarefas de produção com margem, eu consigo pensar em outras coisas. Quando eu falo de tarefas de produção são aquelas tarefas que me levam para algum objetivo. Eu tenho que ter algum objetivo. Ah, eu quero fazer uma viagem, eu quero eliminar uma dívida, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero dar uma qualidade de vida boa para minha família, para os meus pais. Não sei qual que é o seu objetivo, né? Mas quando você tem um objetivo claro, você pode focar nas tarefas de produção com margem, que são tarefas que você vai colocar na sua rotina, você vai fazer, e quando você está fazendo aquela tarefa ali, você está indo para algum objetivo. Por exemplo, no meu caso hoje, eu busco ter saúde logo, quando eu faço atividade física minha, ela é uma atividade de produção minha com margem. Eu faço ela, eu tenho meu horário, tenho minha rotina, e elas acabam ali sendo importantes para mim. Então eu planejo. É uma tarefa que eu faço, que eu tenho intenção de fazer para ter uma boa qualidade de saúde. O tempo que eu separo para eu ler, para eu fazer uma leitura, é um tempo, é uma tarefa de produção com margem, é uma tarefa que eu estou fazendo ali e que ela está me levando para um objetivo, levando para um caminho que eu quero e eu preciso seguir. Então, as tarefas de produção com margem, elas são muito importantes para levar você para o seu objetivo. Ah, Ezequiel, eu quero ter mais dinheiro. Eu quero colocar a grana no bolso, eu quero aprender a fazer dinheiro com cartão de crédito. Então você tem que ter uma tarefa de produção no seu dia, que é o estudo disso, que é o aprendizado disso. Senão não tem milagre, senão não tem jeitinho, senão não tem esqueminha, tá? E as tarefas de produção também podem ser tarefas de produção sem margem. Eu vou pegar o tempo em que eu dava aula em 300 lugares lá atrás. Eram tarefas de produção sem margem, porque eu estava sem tempo, eu estava sempre apagando incêndio. Tinha que dar aula, preparava a aula em cima da hora, tinha conteúdo para dar, e aquela correria. Eram tarefas de produção que eu tinha que fazer, levava para um objetivo, mas eu estava sempre apertado, eu estava sempre na correria, eu estava sempre fazendo de última hora, eu estava sempre apagando incêndio. Então, essas tarefas de produção sem margem também não são boas para que a gente consiga chegar onde a gente quer chegar. No livro, ele trata de uma forma bem legal, vou ver se eu acho para vocês essa parte aqui. Eu era isso daqui, ó. O livro, ele traz assim, ó. Ele traz uma pirâmide. E a maioria das pessoas está essa base da pirâmide aqui, ó, são atividades de ocupação dispensáveis. Depois, atividades de ocupação obrigatória. Depois, atividades de produção sem margem.
E por último, atividade de produção com margem. Então, olha só que interessante uma pessoa que tem esse padrão aqui. Ela está fazendo coisa demais, ela realmente está sem tempo, mas ela está uma pessoa ocupada, ela não é uma pessoa produtiva. As atividades de produção vão cá em cima, e são poucas as atividades que ela faz com margem que dão produção para ela, né? O ideal é inverter aquela pirâmide ali, ó. Aqui, ó. Aqui tem um outro exemplo aqui dela, que é quando eu passo a fazer atividades de produção com margem, elas são prioridade para mim, ou seja, são aquelas atividades que eu faço que me levam para o resultado e eu estou fazendo ela de forma intencional. Depois, eu faço uma quantidade menor de atividade de produção sem margem, não tem como tirar tudo, vai ter coisa que vai ser feita em cima da hora mesmo, mas não pode ser maior que as atividades de produção com margem. Depois, tem as atividades de ocupação obrigatória, e olha a quantidade de atividades de ocupação dispensável que essa pessoa faz. Olha o pouquinho que é. Então, isso aqui dá muita clareza do caminho que pode ser seguido para você ter tempo e ter dinheiro. Não é tecniquez. É um negócio simples que você pode colocar na sua vida.